nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. É o profeta Isaías quem, no final do seu escrito, nos faz comparecer a este imperativo da parte de Deus: abrir-nos às novas coisas. Toda a Sagrada Escritura inicia-se com o movimento de Deus que tem um projeto de fazer dos homens os seus amigos, cria-os no jardim das delícias e faz da primeira profissão dos homens e das mulheres o ofício de serem jardineiros, porque a vida daquela criatura constituída à imagem e semelhança de Deus pede cultivo, aragem da terra. Fomos feitos e criados por Deus para despertar com graça e amor, de modo que cada ação nossa possa ser um reflexo do esplendor de Deus, que se faz rosto em tudo aquilo que existe, particularmente no homem, mas também em toda a criação. E é isto que nós estamos celebrando e a respeito do que estamos refletindo na famigerada, tanto quanto amada, campanha da fraternidade, no seu ímpeto de amizade social. Aquilo que era um projeto de Deus, do Deus que nos cria no jardim, acaba se tornando uma promessa, porque por consequência do pecado amontoam-se as nossas inimizades. Inclusive até quando nós olhamos a iconografia de algumas igrejas do período medieval ou do gótico, podemos até citar uma outra depois, renascentista, que é a Capela Sistina do mestre Michelangelo. Nós vemos que antes do pecado, Adão e Eva estavam joviais, firmes, numa posição de elevação. Depois do pecado, tornam-se curvados e mais velhos. Evidentemente, o problema não está nas rugas. O que a Escritura quer fazer notar, a iconografia, não é? Quer fazer notar, ecoando as Sagradas Escrituras, é que longe da graça de Cristo a nossa alma se envelhece. E esta é a convocação do apóstolo Paulo nos seus escritos, de que a gente se recorde aquilo que era antes projeto e que se obscureceu pelo pecado, renova-se como promessa em Jesus Cristo. Temos que nos refazer segundo a imagem do homem novo. O homem e a mulher velhos que cada um traz dentro de si vai se tornando caduco na alma, vai se enrijecendo. Nós temos que nos refazer, lembra e convoca o apóstolo Paulo, segundo a imagem do homem novo, nosso Senhor Jesus Cristo. Para lá nós nos encaminhamos, para a festa da Páscoa. Uma vez mais, pela força do rito, passaremos da morte para a vida e iremos nos renovar. Toda a nossa existência tem que ser um movimento da Páscoa, ou dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso casamento, dentro do nosso condomínio. A gente não tem que se refazer.
Um casamento que for só antigo, só repetir o passado, estará fadado a morrer. É o amor e a graça de Deus que faz as coisas antigas tornarem-se novas. Por isso, na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu trabalho, é preciso passar da morte para a vida. O mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo se atualiza. Essa é a convocação, portanto, do profeta Isaías no fim do seu livro, tentando incutir ânimo naqueles que devem sair do exílio para voltar à terra prometida. E voltam não sendo os mesmos. É preciso mudar muito para não sermos os mesmos. O profeta Isaías empresta seus lábios para que Deus possa falar. Esta é a prerrogativa dos profetas. Eles são capazes de ver a semente do fruto futuro e ali perceber o que nelas é capaz de desabrochar. Assim lembra a peça Macbeth, de Shakespeare. Eis que eu criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas devem ser esquecidas, não voltarão mais à memória. Assim, o trecho que acabamos de escutar de Isaías está ecoando o princípio de tudo, voltando ao ponto de partida. Porque se abrirmos as primeiras páginas do livro do Gênesis capítulo 1, versículo 2, assim está escrito: no princípio Deus criou o céu e a terra. Por consequência do pecado, nós desregulamos a relação de amor e de graça no céu e abaixo do céu por sobre a terra. Agora Deus está atualizando esta sua convocação, este seu chamado, está renovando o céu e a terra. Se observamos bem, você abrindo a sua Bíblia, indo ao livro do Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 1, assim se diz: eis que eu faço novas todas as coisas. É uma grande moldura. Nós chamamos isso, para fazer aqui uma salutar lembrança do reitor da PUC, o padre Luiz Henrique, nós estamos aqui naquilo que a gente chama de inclusão. Temos um trecho com algumas palavras que vão sendo ecoadas e retomadas. A Bíblia tem uma grande moldura. No início, novos céus e nova terra. No início, Deus criou o céu e a terra. No meio, os profetas convocando a esta novidade do céu e da terra. E no final, o que nós teremos é o Cordeiro redivivo dizendo: eis que faço novas todas as coisas. É como se a gente estivesse num quadro, entende? Um quadro não tem a moldura. A moldura no início, no fim e no meio é o desejo que Deus tem de nos renovar, de nos refazer, nos restaurar com a sua graça. Prestemos atenção nessa convocação do profeta Isaías, porque ela é muito atual. Que nós esqueçamos aquilo que é antigo, as angústias de outrora. Citamos de novo Shakespeare, quando ele diz: lamentar uma dor passada no presente significa criar outra dor e sofrer novamente. A gente tem uma mania de ficar lamentando aquilo que aconteceu, quando o outro me mordeu, aquilo que ele disse da boca para fora, coloquei do coração para dentro, aquela traição, aquela decepção, aquela desilusão. O profeta Isaías diz: larga isso, porque se nós vivemos em nome de nossos ressentimentos, de nossas memórias e de nossas angústias, nós não iremos nos abrir ao novo. Lamentar uma dor do passado no presente significa criar outra dor e continuar sofrendo e sofrendo novamente. Nós estamos atravessando o deserto. Esta é a convocação do tempo da Quaresma. E aqui me lembro, todas as vezes que o povo de Israel fica murmurando, ontem o Evangelho aludia a isso, Deus se comunicava com Moisés, assim dizia: ordene ao povo que marche. É preciso marchar no casamento. É preciso marchar na família, é preciso marchar na igreja, porque se ficamos lamentando aquilo que veio atrás, o que não deu certo, a gente não se coloca à frente. É preciso marchar, subir, refazer-se segundo a imagem do Deus que nos criou para a vida e para a renovação. É bela a poesia do Salmo que acabamos de escutar, Salmo 29 e 30, belíssimamente executado pela Bárbara e pelo André, num estilo soul music. Parabéns, as devidas loas. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã nos vem saudar a alegria. Às vezes nós gastamos muito tempo não percebendo que os sentimentos são coisas de momento. A gente está alegre, mas pode estar triste. A gente está um pouco decepcionado, mas aí recebemos uma visita que forra o nosso coração. Então, se de tarde nos vem o desgosto de um dia desiludido, quando nós somos atravessados
por alguém que fez alguma coisa que a gente não gostou assim, à tarde, o pranto, mas de manhã nos vem saudar a alegria. Que bom poder todos os dias fazer da angústia da noite um parto, o exame de consciência, a consideração de quem nos ofendeu e de que nós também podemos ter ofendido alguém. Tudo isso é um parto para dar à luz a aurora, o novo dia onde o Senhor nos traz a alegria. Bem diz o desencontro, lembra Dom Helder Câmara, citava ontem e devo hoje ecoar. Quando houver uma contradição entre um dia alegre e um céu cinzento, ou dia triste, um céu azulado, bem diz o desencontro, isso é um aviso divino, lembra Dom Helder Câmara, porque o mundo não começa e não termina em ti. Então tomemos essa consciência quando nos sentimos contrariados, desiludidos e decepcionados. O nosso Narciso está sendo convocado. Não o Narciso que se faz segundo a sua imagem, suas veleidades, suas emoções, suas meninices e suas pirraças, mas que deve olhar, se confrontar com aquela primitiva, tão antiga e tão nova vocação, sermos imagem e semelhança de Deus. Eu mesmo vou criar, diz o Senhor. Eu vou criar em Jerusalém um tempo de exultação, farei do meu povo cheio de alegria. Em Jerusalém não se ouvirá mais choro. E às vezes a gente chora demais, estamos num tempo de muito mimimi, está todo mundo doído, basta encontrar as redes sociais, há sempre uma dor, um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. O profeta está nos convocando, não é tempo de chorar e de murmurar, o lugar mais confortável é o da vítima. Nós temos que nos abrir ao Senhor que quer criar em nós um tempo de alegria. Aqui a alegria tem que ser entendida muito mais do que uma excitação momentânea. Hoje em dia a gente fica rapidamente alegre ou triste por uma notícia que vê no WhatsApp ou em qualquer rede social. Não, a alegria é que é entendida como uma felicidade duradoura, como uma satisfação, como uma realização, como uma paz interior que só pode vir a nós quando nós nos encontramos com a graça divina, com este Espírito que desce do céu e tudo pode renovar. No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, era um torru-borru, um caos, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e elas fervilharam e surgiram a vida. Se na sua existência, no seu relacionamento, no seu ambiente de trabalho, há um caos, há um torru-borru, deixe-se fecundar pela graça divina, que o Senhor te engravide com a alegria, não é? Maria, ao tornar-se grávida do Verbo encarnado, ela foi engraçada, encheu-se de graça. O Senhor também quer nos engraçar para que nós possamos dar a luz ao Cristo. Essa é a nossa vocação. O Cristo deve ser formado em nós. Quando Ele vem, dizem os anjos, eis que vos anuncio a boa nova. Quando Ele vem, Ele traz ao nosso coração uma grande alegria. Farei de vós um povo novo, diz o Senhor, um povo novo, criado segundo a alegria, uma alegria que será desde o íntimo do ser. É bela a passagem de Isaías, não temos condição de aprofundar nos breves instantes desta tarde, quando ele diz que, graças à presença deste Deus que garante a vida, não haverá mais mortes prematuras. E nós sabemos quanto nos custa, não é? Nestes tempos com tanta negligência nossa e também das autoridades públicas, ter que tentar sepultar amores que não são sepultáveis por conta de negligências públicas. Se nós estivermos próximos de Deus e o seu coração nos iluminar, a gente terá um compromisso com a vida, desde o seu início, na fecundação, até o seu término natural. Somos contra o aborto, somos contra o abandono das pessoas mais velhas. Toda vida importa, porque toda vida carrega um germe da alegria do nosso Deus. E também haverá pão. Não há possibilidade de nós sermos cristãos sem termos sede e fome de justiça. Esses dias citei, estou tomando paulada nas redes sociais, estamos chamando de padre da teologia da libertação. Tem dia que eu estou mais à direita, tem dia que eu estou mais à esquerda, que beleza. Esta é a convocação dos profetas, de que nós nos preocupemos sobre aqueles que têm fome, e uma igreja que não ficar incomodada com a falta de pão e de terra não é uma igreja de Jesus Cristo.
Desconsiderar o clamor daqueles que mais precisam significa trair a origem dos profetas, o chamado mais lídimo dos santos apóstolos e também o destino, já que a pergunta no juízo final será não sobre quem votou à direita ou à esquerda, quem foi defensor da família ou da pátria, ou quem cuidou das árvores da Amazônia, mas será se nós vimos o pobre como um sacramento de Jesus Cristo. E se não querem este evangelho, que nos entreguem outro. É claro que cada um de nós, olhando para o próprio egoísmo, se vê incapaz de cumprir plenamente estas palavras que são doces nos lábios e amargas no estômago. Mas o foco é Jesus Cristo e os seus profetas. Portanto, que cada um de nós se pergunte se traduz a fé na defesa pela justiça, pelo pão e pela terra. Se não virdes sinais, diz Jesus no Evangelho, se não virdes sinais, vós não acreditareis. E o sinal, segundo preparado a nós, neste Evangelho de João, versículo 48, é aquele de um pai que pede pelo seu filho. E é interessante, não é? Que Jesus não confirma de imediato as expectativas deste pai. A gente, quando vê alguém sofrendo, tende a querer cercar e querer cuidar daquela pessoa, porque na dor do outro encontramos também a nossa. Mas Jesus Cristo é um libertador naquilo que a gente tem de prisão, no que há de mais íntimo. Ele leva à exaustão o argumento do pai e faz o pai devolver-lhe aquele que é o grande indício, o indício da acolhida da salvação no Evangelho de João, que é acolher a palavra. Esta palavra. Às vezes queremos as obras de Jesus, mas não as suas palavras, não é? Obras, inclusive, em favor de nós e do nosso grupinho. Não, é preciso confiar na palavra. A partir da palavra vem a nós o sinal. Este pai, no limite entre a vida e a morte, como nós também estamos, ser humano significa estar sempre à beira do abismo, sonhando com o amor. Este pai que tem um filho febril e as nossas paixões nos deixam febris, nos fazem encandecer. Encontra-se com a palavra que dá quietude ao nosso coração. Põe tua mão na mão do teu Jesus da Galileia, põe tua mão na mão do teu Jesus que acalma o mar. Só dele pode vir a calmaria de que necessita o nosso coração. Confiando nesta palavra, experimentamos a vida eterna. E é nesta palavra que a nossa vida se refaz numa Páscoa contínua. No início do Evangelho de João se diz que o Cristo é a palavra que desce. Nesta palavra havia a vida dos homens. Também nós deixemos nesta tarde que esta palavra dissipe as trevas dos nossos corações, que esta palavra infunda em nós a alegria e de que esta palavra nos refaça. Certamente irá nos cortar um pouquinho, mas neste corte nos ajudará a dar à luz, porque tudo começa, tudo passa e tudo termina na força desta palavra que é Espírito, que é vida, que é alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus nossas preces.